Olá, eu sou José Antônio Conte. Estou começando aqui no seu canal legislativo mais uma edição do Assembleia Entrevista. Estamos recebendo aqui no estúdio a Procuradora do Trabalho, Patrícia de Melo Sanfelice, que é Coordenadora Nacional de Combate ao Trabalho Infantil por parte do Ministério Público do Trabalho. Bom, e cada vez a gente tem visto aí muitas e muitas vezes crianças que continuam trabalhando em restaurantes, em lavagem de carros, enfim, nos mais diferentes locais. Evidentemente que esse não deve ser o papel da criança, né? A criança tem que brincar, em última análise. Qual é a situação? Como evoluiu essa questão do trabalho infantil? Bom, o Ministério Público do Trabalho tem no combate ao trabalho infantil uma de suas metas prioritárias, né? E ao longo dos anos a gente tem observado que o Brasil tem alcançado algumas vitórias nesse caminho. Porém, não o suficiente para que a gente alcance o objetivo estabelecido junto à ONU de, em 2025, termos erradicado totalmente o trabalho infantil do nosso território nacional. Então, embora tenhamos boas medidas, tenhamos órgãos muito engajados nessa luta e a rede de proteção como um todo esteja cada vez mais fortalecida, a verdade é que precisamos ampliar as nossas estratégias para garantir às nossas crianças e adolescentes o futuro que elas merecem, que é um futuro de constituição plena de seu ser, né, para que possam ser adultos na sua plenitude. Bom, quem é criança? O que define quem é realmente criança? A gente, para fins de trabalho infantil, a gente vai estar tratando de criança e adolescente, né, na situação de trabalho precoce, que seria o trabalho de qualquer modo antes dos 14 anos e fora da aprendizagem a partir dos 14 até os 16, porque dos 14 aos 16 a única forma de trabalho permitida pela lei é a aprendizagem, um contrato especial de trabalho. Dos 16 aos 18 anos se admite o trabalho, porém não em todas as circunstâncias, né? Tem algumas situações de trabalho que ainda são vedadas para as pessoas que estão nessa idade. Então, quando a gente está falando em trabalho infantil, a gente está falando do trabalho de pessoas até 18 anos. Quando a gente está falando de situações irregulares de trabalho ou do trabalho que é completamente vedado, que é antes dos 14 anos. Bom, dos 16 aos 18 especificamente, qual é o enquadramento? A pessoa pode trabalhar, exceto em atividades insalubres, que são aquelas que expõem o sujeito a agentes que podem prejudicar a sua saúde, atividades perigosas que colocam em risco a vida, atividades penosas que fazem com que o esforço seja excessivo e atividades que possam lesar o desenvolvimento psicológico, moral desta pessoa, porque esta é uma pessoa em desenvolvimento. Essa é a ideia que a gente tem e precisa entender, né, refletir sobre isso, que a criança e o adolescente são pessoas em desenvolvimento, não são pessoas que estão com a sua desenvoltura física e mental completa como os adultos. Veja, a gente conversa muito sobre isso. Fisicamente, se a gente olhar para um adolescente de 12 anos, por mais que ele tenha altura, por mais que ele seja uma pessoa com uma envergadura corporal expressiva, isso não significa que sua coluna esteja adequada para esforços físicos demasiados, porque ela ainda está se desenvolvendo. Do mesmo modo, o campo de visão, ele não é o mesmo quando eu tenho 14 anos e quando eu tenho 18. Então, esse trabalho precoce, ele expõe a pessoa a riscos quando ela não está completamente preparada para se defender desses riscos. Então, é por isso que a legislação, antes de mais nada, se a gente não for falar de nenhum outro aspecto, é pelo aspecto do desenvolvimento físico e psicológico que a legislação, né, definiu como proibido o trabalho nessas circunstâncias, nessas atividades, para quem tem entre 16 e 18 anos. E onde estão as principais irregularidades detectadas pelo Ministério Público? Bom, o trabalho infantil faz alguns anos, né, que ele é bastante combatido, seja pelo Ministério Público do Trabalho, como pelos demais órgãos da rede de proteção, como conselhos tutelares, Ministério Público Estadual, enfim. Porém, então a gente não vai provavelmente entrar numa loja e ver uma criança trabalhando, porque isso é absolutamente ilegal e não se tem nem como regularizar esse vínculo de trabalho. Mas que é no proibido. restaurante a gente entra e vê crianças servindo bebidas às vezes. Isso é altamente irregular. E provavelmente isso vai gerar uma fiscalização e uma denúncia ao Ministério Principalmente Público no do interior, Trabalho. né? Era isso que eu ia dizer. Isso costuma acontecer onde os olhos do Estado parecem estar mais afastados. Porque o pai diz que tem que aprender aqui com o pai, tem que aprender aqui servindo, ajudando na casa. Sim, infelizmente essa é uma situação bastante comum e a gente reconhece que isso não significa que esse pai esteja de má fé ou esteja de qualquer maneira querendo colocar o seu filho numa situação complexa, porque geralmente é o contrário, né? O pai e a mãe querem o bem de seu filho, não querem o mal.
mas talvez falte ainda o esclarecimento e a percepção de que essas situações podem estar expondo o menino ou a menina a riscos muito graves, muito sérios, inclusive de abuso e assédio. Então, é necessário que a gente reflita isso com a sociedade para que a gente aponte e entenda os problemas que estão por trás do trabalho infantil. Especialmente para que a gente possa realmente combater, né, essa prática. Quer dizer, isso é um trabalho permanente, né? É um trabalho permanente, é um trabalho que requer resiliência, que a gente entenda e vá adiante, entenda inclusive retome e entenda inclusive as resistências que muitas vezes a gente enfrenta, que eu reputo a essa falta de esclarecimento, que talvez a gente precise fazer a meia-culpa de levar isso mais para a sociedade, não apenas, é proibido, não pode. Por que não pode? A gente precisa pensar sobre o porquê das coisas, né? A legislação ela tem um fundamento. Por quê? A gente tem razões de ordem física, a gente tem razões de ordem psicológica, a gente tem razões de ordem... está demonstrado estatisticamente que as crianças e adolescentes que evadem da escola geralmente estão envolvidas em situação de trabalho. Então, o trabalho está muito relacionado com a evasão escolar e com a falta de rendimento, com o baixo rendimento escolar. Então, tudo isso a gente precisa começar a discutir com mais abertura, com mais clareza, para que a sociedade também se irmane nessa nossa luta, né? Que a gente possa, todos nós unidos que vamos conseguir. Não pode ser uma luta só do Ministério Público do Trabalho. Exatamente, né? ela requer... Não pode correr isolado. Cuidado com os agentes do Ministério Público. Exato, até porque a Constituição Federal, ela estabeleceu, quando ela trata da criança, ela estabeleceu o princípio da proteção integral. O que isso significa? Que todos nós, Estado, sociedade civil, você, todos nós temos um papel na proteção da infância, para que ela possa se desenvolver plenamente. Justamente porque é uma pessoa em desenvolvimento e é, antes de tudo, uma pessoa que tem direitos. E as pessoas, às vezes, esquecem o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou nunca leram, né? Ou nunca ficaram sabendo também. Ou fazem uma leitura negativa, sem perceber que o Estatuto é resultado de uma construção legislativa histórica, de uma época em que a criança não era vista como um sujeito de direitos, era vista como, muitas vezes até mesmo como um objeto, ou como algo que pertencia, talvez, aos pais. A criança, claro, ela tem nos pais a sua fonte, ela tem nos pais a sua primeira garantia, ela tem nos pais a sua estrutura, na família, né, nos pais, ou quem faz às vezes da paternidade. Mas ela não é propriedade de ninguém, ela é, antes de mais nada, um sujeito altamente protegido. Porque é a vida, né? É a vida e a continuidade da vida. Então, a gente tem que garantir que a criança e o adolescente tenham os seus direitos atendidos e possam desenvolver a sua plenitude, no sentido de poder estudar, de poder se preparar para uma carreira, de poder ingressar numa universidade, de ter acesso ao lazer, porque isso também, estudos científicos já demonstram abertamente, largamente, quem não brinca sofre perdas no sentido do desenvolvimento das próprias conexões do cérebro, dos neurônios. A brincadeira, o lúdico, é fundamental na formação da nossa personalidade. A perda disso, ela marca muito a pessoa. Pois é, nós podemos ir até uma Serra do Nordeste, fábrica de imóveis, onde o pai é um carpinteiro, um marceneiro, trabalha lá o dia inteiro, e o filho não tem onde ficar, então ele diz o seguinte: pega essas tabuinhas aqui, vai montando, vai fazendo uma mesinha, um carrinho. Isso é brincar? Ou trabalhar? É uma pergunta interessante essa que você coloca. Tudo depende de como que isso vai ser posto para essa criança e o que vai acontecer a partir desse processo. Ele vai continuar pregando, lá igual o pai. Então ele vai estar agindo com elementos que podem gerar lesões graves nele, né? Porque ele vai estar usando provavelmente instrumentos pérfuro-cortantes, provavelmente vai estar mexendo com serra, vai estar mexendo com martelo. Então isso já vai colocar essa criança ou esse adolescente que não tem plena consciência do que está fazendo e nem sabe o risco que está exposto, vai colocar numa situação de absoluto perigo. Acho que você concorda que a gente não vai permitir que o nosso filho mexa com uma faca de cozinha, né? Em princípio né? Quanto mais com uma serra ou com um martelo. A gente tende a proteger isso. Muito menos com qualquer tipo de cortador, né? Exatamente. Então, assim, só que muitas vezes as pessoas premidas pela necessidade, não tenho com quem deixar meu filho, não sofro carências financeiras que eu não consigo superar. Muitas vezes por questões que vão totalmente além da vontade daquela pessoa. Não tem como deixar na creche. Não tem como deixar, não tem vaga de creche, enfim. Ela se vê sem alternativa. Por isso que a nossa luta no combate ao trabalho infantil, ela não tem uma única direção.
ela vai ser uma luta que se estende para todos esses entes e sujeitos que têm papéis a desempenhar, no sentido de proteger a infância. Então, de um lado, a escola, que precisa entender o trabalho infantil e a criança que está posta nessa situação como uma criança que está sofrendo uma violação. Do outro lado, o município, que precisa olhar para essa situação de necessidade e, eu tenho que atender essa necessidade de creche, eu tenho que ter vagas para onde as crianças possam ir quando seus pais trabalham, eu tenho que ter atividades de contraturno escolar para que a criança possa sair da escola e continuar vivenciando o que é próprio da infância. Eu tenho que ter das empresas o atendimento de suas obrigações de contratar aprendizes, isso é uma previsão legal, que é justamente um modo muito importante de combate ao trabalho infantil. Pois é, onde é que entra o aprendiz, em que momento? O aprendiz é uma figura legal, ele está previsto na CLT, no artigo 428 e seguintes da CLT, e ele determina que os adolescentes, a partir dos 14 anos, podem ser contratados como aprendizes. É um contrato especial de trabalho, não é um contrato de trabalho normal, é um contrato de trabalho voltado para o aprendizado de um ofício. Então, o foco do contrato de aprendizagem não é o trabalho, mas sim o aprender, né? Então, a empresa vai contratar aquele jovem, aquele adolescente, para que ele aprenda uma atividade que pode determinar, inclusive, o seu futuro. Quer dizer, é um ângulo completamente diferente. Completamente diferente. Mas a diferença é porque não é em casa e porque é num lugar especializado? Não é só isso, né? O contrato de aprendiz garante todos os direitos que o empregado tem. Então, quando a pessoa é contratada como aprendiz, ela tem direito a um salário, ela tem direito a férias, ela tem direito a 13º, ela tem direito a recolhimento de fundo de garantia, é um primeiro emprego. E já conta tempo de serviço. Tá, mas o pai não pode contratar em casa. Em casa não, porque daí vai ser trabalho doméstico, e trabalho doméstico é uma das piores formas mas de trabalho infantil. Mas se ele tem uma indústria, se ele tem um restaurante, o caso aquele... Ele pode contratar como aprendiz, mas lembrando que a aprendizagem, como foco da aprendizagem, não é o trabalho, e sim o aprendizado, a parte principal da aprendizagem se dá em aulas teóricas. Então, sempre existe, além da empresa e do aprendiz, uma entidade que é concedente dessa aprendizagem. Quer dizer, tem que se reportar a alguma instituição. Ao Sistema S, Senac, Senai, Senar, que tem a obrigação de oferecer os cursos de aprendizagem. E também existem entidades formadoras, que são entidades sem fins lucrativos, que estão qualificadas pelo Ministério do Trabalho para prestar aprendizagem. Então, a aprendizagem, ela tem esse duplo sentido, e o foco no aprendizado, no aprender. Então, eu vou ter uma experiência prática, porque eu estou aprendendo um ofício, mas eu vou ter também, e isso é o principal, todo esse substrato teórico, que vai me ensinar não apenas a ser um trabalhador, mas a ser, antes de tudo, um cidadão. Porque a ideia da aprendizagem é justamente ampliar completamente o conhecimento do jovem aprendiz. Muito bem. Quem é que tem colaborado com o Ministério do Público do Trabalho? O Ministério que faz suas investigações, dá suas batidas, ou alguém chama a atenção? Atenção, está acontecendo isso aqui. Certo. Nós temos uma rede muito engajada, construída em todo o Brasil. Um órgão parceiro por excelência é o Ministério do Trabalho, porque o Ministério do Trabalho é quem efetivamente vai fazer as fiscalizações, que vão eventualmente demonstrar que a empresa não está cumprindo a cota de aprendizagem, ou se um cidadão faz uma denúncia, por exemplo, de que existe um menino trabalhando num restaurante, quem vai lá ver se existe mesmo esse menino é o Ministério do Trabalho, que vai então tirar esse menino, ele vai fazer a retirada desse menino da situação de trabalho e vai encaminhar a notícia para o Ministério Público do Trabalho tomar as medidas judiciais ou administrativas que são cabíveis. Então, o nosso parceiro por excelência é o Ministério do Trabalho. Nós também temos uma parceria aqui no Rio Grande do Sul muito forte com o Ministério Público Estadual. E nós temos um trabalho que está sendo desenvolvido e que está dando bastante certo na aprendizagem voltada aos jovens que se encontram em acolhimento institucional. Ou seja, os jovens que estão acolhidos em abrigos porque sofreram algum tipo de violação em suas casas e foram retirados de suas casas, ou porque foram abandonados, ou enfim, sofreram negligências ou abusos, e estão vivendo temporariamente, se espera, em abrigos do estado ou do município. Aqui em Porto Alegre, a gente tem 72 desses jovens em aprendizagem profissional. Essa sistemática ela foi feita com o apoio do Ministério Público Estadual, que nos auxiliou a encontrar esses meninos que estão em idade de aprendizagem. Nós temos uma parceria muito importante com a nossa ponta, os nossos olhos lá onde estão acontecendo eventuais irregularidades. Por isso, hoje, nós estamos com um curso muito importante, EAD, ou seja, de ensino à distância, voltado para a capacitação dos conselheiros tutelares na consciência e compreensão do que seja o trabalho infantil.
Temos, então, uma gama de parceiros, na verdade, que a gente sempre tem que construir enquanto rede, né? Porque não se trata, como você bem disse antes, de uma luta solitária. Única. Pelo contrário, ela Isolada. é uma luta que só tem resultado se a gente se dá as mãos. E se a gente dá as mãos à sociedade também, entende os problemas que a sociedade encontra e procura ajudar na solução. Esse é nosso papel, enquanto agente público, enquanto rede de proteção. Bom, a senhora é coordenadora nacional. Há casos de denúncia de trabalho escravo infantil no país? Com certeza, a gente inclusive recebeu uma denúncia recentemente, mas não era aqui no Rio Grande do Sul, de uma fazenda no interior do Pará, onde havia crianças em situação de trabalho degradante. Então, essa denúncia está sendo averiguada pelo local, né, que é responsável, que é a Procuradoria do Trabalho em Marabá, mas infelizmente não é a primeira e não é a única. A gente tem situações de trabalho infantil, muitas vezes, infelizmente, em condições degradantes, próximas até prostituição à escravidão, infantil, né? prostituição infantil, abusos que são decorrentes de crianças postas em situação de trabalho precoce. E claro, a gente não pode deixar de referir que existe uma forma de trabalho infantil que é uma das piores e que a gente enxerga abertamente aqui em Porto Alegre, que é o aliciamento para o tráfico. Os meninos que são aliciados para o tráfico, antes de eles serem pessoas que praticam um delito, eles são crianças e adolescentes que estão sofrendo uma violação, eles estão sofrendo um recrutamento. Então, a gente precisa olhar para esse problema para além do delito. Pois é, como é que a gente olha para isso? Como é que a gente vê isso? Até para poder denunciar. Porque boa parte do trabalho é feito através de denúncias, né? Sim, com certeza. O Ministério Público do Trabalho, ele se movimenta a partir das notícias que ele recebe de irregularidades. Então, é sempre importante lembrar que a sociedade deve reportar ao Ministério Público do Trabalho as irregularidades que ela observa que estão acontecendo. O tráfico, ninguém vai discutir, é um crime. Mas a gente sabe que cada vez pessoas mais jovens estão sendo aliciadas para o tráfico. Essas pessoas, se elas tiverem menos de 18 anos, elas não são um criminoso, elas são um jovem, uma criança, um adolescente que foi aliciado, uma vítima. Porque, por mais que haja opiniões em contrário, o fato é que não são pessoas na plenitude do seu discernimento. Esse discernimento ainda não foi desenvolvido. E muitas vezes a situação que essa pessoa vivenciou até então prejudica, inclusive, a construção desse discernimento. Então, sim, essas situações precisam ser denunciadas tanto ao Ministério Público do Trabalho como ao Ministério Público Estadual, porque a gente precisa resolver esse problema não com a ampliação de vagas ou com a diminuição da maioridade penal, mas com a solução do problema na origem. Como fazer para que esse recrutamento pare de acontecer? A gente precisa que essas crianças sejam postas na escola, que elas tenham espaços de desenvolvimento da sua personalidade. Se a gente pegar um ponto de referência reconhecido por Vila Cruzeiro, por exemplo, que é um ponto considerado marginal, do ponto de tráfico de drogas, essa coisa toda, como é que se vai descobrir, verificar, constatar que essas crianças estão sendo levadas a infringir a lei? Esse é um problema muito sério, porque a gente está tratando de uma das situações mais complexas da nossa sociedade. Porque é um caso de polícia, acima de tudo. É claro, né? Que é um caso de polícia, mas ele não deve ser visto apenas como um caso de polícia. Essa ponderação que eu gostaria de fazer. É um caso de polícia. A gente não tem como não considerar isso um caso de polícia, mas será que é assim que eu devo tratar apenas? Será que eu não devo olhar para o que está por trás desse caso de polícia? O que levou a existir esse caso de polícia? Será que se eu olhar para isso só como um caso de polícia, eu vou ter uma solução de fato para o futuro? Ou eu vou ter só uma repetição desses casos de polícia? Essa é a ponderação que a gente precisa fazer. Eu tenho uma resposta para isso? Eu não tenho. Mas a gente está construindo isso. Aí a gente só pode construir. Está buscando, né? E a gente precisa antes, para a gente construir, a gente precisa perceber o problema. Que é muito complexo, né? Muito complexo, e para a gente resolver vai ser necessário um esforço coletivo, que já está sendo construído, porque essa é uma preocupação do Ministério Público do Trabalho, é uma preocupação do Ministério Público Estadual, é uma preocupação da sociedade. Então a gente precisa refletir sobre isso para achar uma solução. Muito bem. E essas mudanças que vão acontecer na legislação trabalhista, elas vão repicar também na legislação do menor? Não houve alterações específicas com relação ao trabalho infantil, à proteção da criança e do adolescente na reforma trabalhista. Porém, ressalvadas opiniões em contrário, na minha opinião, a reforma trabalhista vai causar uma precarização que com certeza vai trazer um aumento das situações de trabalho infantil. Porque
como a gente conversou antes, muitas vezes as crianças e adolescentes são postos em situação de trabalho precoce por força de necessidade de suas famílias. Isso não pode ser visto mais como uma desculpa para o trabalho infantil. Quer dizer, não é atenuante. Não é uma explicação que a gente possa entender como razoável. Assim, é melhor que ele então esteja trabalhando. Não, pelo menos ele está em casa. O melhor para aquela criança é ele estar estudando, se preparando para o futuro, vivendo sua vida como deve, como tem o direito de viver. Esse é o melhor para aquela criança. Essa reforma trabalhista, do modo como posta, do modo como construída, do modo como colocada para a sociedade, ela com certeza não vai colaborar em nada para que essa situação de necessidade que diversas famílias enfrentam no território nacional inteiro seja superada. Pelo contrário, a tendência é que isso venha a aumentar, essa necessidade, esse estado de precariedade. E isso vai refletir em crianças e adolescentes expostos a situações de trabalho infantil. Quer dizer, de algum modo vai respingar, né? Com certeza, porque toda precarização, ela vai ter reflexos em todo o tecido social. Bom, o amigo telespectador está nos acompanhando aqui, está vendo toda essa entrevista, o discurso que está sendo feito. Daqui a pouco tem um menor em situação precária, que se enquadra nas denúncias, nos fatos que nós contamos aqui. O que faz? A quem deve recorrer? Para quem liga? Para quem informa? É bem interessante saber que aqui na cidade de Porto Alegre existe um serviço de abordagem social justamente para ir direto no problema e conversar com essa criança, eventualmente encontrar o pai e a mãe que muitas vezes estão perto e fazer a abordagem no sentido de dar esse esclarecimento, fazer essa explicação. É o Ação Rua, que é providenciado pela Fundação de Assistência Social e Cidadania da cidade de Porto Alegre. Tem um telefone, mas eu não vou saber informar o telefone pela aqui. FASC? Pela FASC, exatamente. Se chama Ação Rua, da abordagem social. Essa é uma medida imediata que pode ser adotada. Você passou na rua, viu um menino vendendo bala no farol, você pode ligar, que eles vão dizer... E tem, né? Na parada de ônibus, o que tem menino vendendo bala. É importante fazer a divulgação desse trabalho da abordagem social, porque ele tem um resultado imediato. Ele vai lá e vai fazer... Aquela pessoa vai saber que ela não está só, né? E vai ter o encaminhamento. Mas quando houver a possibilidade de identificar um explorador, uma criança que está num mercadinho fazendo a entrega das compras, vamos supor, ou, enfim, qualquer situação que você perceba que exista uma criança ou um adolescente em situação de trabalho entregando irregular, uma papeleta de droga. Entregando uma papeleta de droga, você pode Mas fazer faz parte, né? Com certeza, foi o que a gente acabou de conversar, com toda certeza. É uma gama muito ampla de situações de trabalho que a gente pode verificar. O que essa pessoa não pode... dá nem para fotografar, né? Porque a gente não pode fotografar menor, ou pode? Para divulgar em mídias sociais, não, né? Mas para denunciar uma situação, pode? Pode, mas você vai ter que informar que isso precisa ficar em sigilo, né? Bem Isso vai ficar em específico, sigilo. né? Essa foto, essa figura não vai ser divulgada. Mas é muito importante que isso seja reportado ao Ministério Público, seja estadual, seja do Trabalho. Se a pessoa ficar em dúvida, reporte a qualquer um dos dois, porque caso a competência não seja de um, encaminha para o outro. Isso é um trâmite que se faz normalmente entre as instituições. O que é importante é que não se permaneça silente diante dessas situações de irregularidade. Muito bom seu depoimento, hein? Muito obrigada. Um belo trabalho realmente que é realizado pelo Ministério Público do Trabalho. Doutora Patrícia de Mello Sanfelice, muito obrigado por ter vindo à TV Assembleia. Eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse tema tão importante e poder conversar um pouco com os ouvintes sobre esse problema. Esse canal está aberto parece com parceria da Assembleia Legislativa, com toda certeza. Muito obrigado a você que nos acompanhou no Assembleia Entrevista. Até breve.